Nesse vídeo eu vou falar sobre um dos procedimentos mais poderosos na alquimia, seja na esfera laboratorial, seja na esfera psíquica e espiritual. O procedimento que eu vou falar aqui, que eu vou identificar, na verdade, ele é capaz de elevar significativamente o nosso estado evolutivo, o nosso estado vibratório, e também dos preparados que talvez, se você se dedica, por exemplo, à espagiria, ele vai contribuir para elevar a sua força vibracional terapêutica. Então, vamos ver aqui, por exemplo, vamos começar na esfera física, na alquimia espagírica, por exemplo. Um dos primeiros passos, quando a gente vai, por exemplo, a gente quer pegar uma erva e extrair por exemplo, a sua quinta essência. Então, uma das primeiras etapas é extrair o seu óleo essencial, ou seja, a gente vai dividir essa erva em 3 partes: a ânima, o espírito, e o corpo. Então, a ânima ela se manifesta nos óleos essenciais, principalmente, boa parte dela. Então, quando a gente extrai o óleo essencial, a gente está abrindo esse vegetal e está separando a sua ânima. Só que essa ânima ainda carrega muitas impurezas. Então, o que a gente precisa fazer? A gente destila essa ânima separadamente e ela solta os seus excrementos. Só que não para na primeira destilação. A gente vai submetendo a sucessivas destilações. Alguns espagiristas afirmam até que a gente deve destilar 7 vezes esse óleo essencial. Chega um momento que esse óleo essencial ele já não vai ter nem aroma e nem aquela cor característica da primeira destilação. Geralmente os óleos essenciais eles assumem uma coloração ou amarelado ou esverdeado, alguma tonalidade próxima a essas 2 cores. E chega um momento que a gente redestila que ela perde essas características. Então a gente está ali diante da fase mais mercurial da ânima, onde ela desprendeu quase todas, para não falar todas, as suas impurezas. Então, aí, a partir desse momento, ela está pronta para fazer parte da quinta essência daquela erva, daquela planta medicinal. Aí a gente deixa separado. E em seguida, a gente vai extrair o espírito daquela planta, que ele se manifesta, o princípio mercúrio, se manifesta principalmente no álcool daquela planta. Então a gente faz a fermentação e aquela fermentação gera um líquido alcoólico e a gente destila ali o espírito. Só que esse espírito é um espírito ainda bruto, então a gente precisa redestilar. E a cada redestilação, esse espírito se torna cada vez mais puro. E existem outros procedimentos que a gente vai utilizar ali para purificar esse álcool, que vai absorver as impurezas desse álcool, desse espírito, mas a gente sempre deve redestilar. Aí, em seguida, após a gente purificar o espírito, então ele vai estar pronto para fazer parte da quinta essência, daquela planta medicinal. Aí, em seguida, a gente vai para o corpo. Então, o corpo, ele, que é o princípio sal, ele se manifesta principalmente nos sais da planta. Então a gente vai calcinar, a gente vai incinerar, calcinar, e daquelas cinzas a gente vai retirar o sal sales, que é aquele sal bem branquinho. Só que esse sal ainda não está pronto para fazer parte da quinta essência. A gente precisa recalcinar esse sal, repetir o processo de lixiviação, de coagulação, algumas vezes, e alguns procedimentos espagíricos, para que no final a gente tenha um sal sales o mais puro possível. Então a gente repete. E só então essas 3 substâncias estão prontas para fazer parte da quinta essência. Só que a gente não vai misturar de qualquer jeito.
Não é o objetivo aqui desse vídeo a gente descrever etapa por etapa, porque eu estou aqui fazendo uma panorâmica para a gente extrair qual é o procedimento, um dos procedimentos mais poderosos que existe na alquimia. Quando a gente finalmente forma a quintessência, uma das últimas etapas é fazer a circulação. Muitos utilizam uma vidraria chamada pelicano, outros o circulador espagírico simples, que é o quê? A quintessência ali já pronta, ela vai circular, ela passa para o estado gasoso lá em cima, né, na parte superior da vidraria, depois condensa novamente e ela fica nesse ciclo. O que está acontecendo ali? Uma circulação. Então, se você reparar, existe que elemento aqui, que procedimento em comum está presente em todas essas operações? A repetição. Então, não importa qual operação alquímica em si é conduzida, mas essa operação ela é repetida. Então, a repetição é um dos procedimentos mais poderosos da alquimia. É a repetição que faz com que um princípio alquímico ele seja elevado, ele seja purificado. Eu acabei de descrever os 3 princípios, ou 3 substâncias alquímicas, mercúrio, enxofre e sal. Para que eles atinjam o ápice da purificação, a gente precisa repetir o mesmo procedimento. É isso com que eleva o seu poder vibracional, o poder alquímico. E quando essa quintessência está pronta, o que a gente faz? A gente repete. O que é a circulação? É uma repetição. Então, a repetição é o que causa essa exaltação das virtudes. Agora, vamos para a esfera psíquica e espiritual. De que maneira a gente pode praticar a repetição com o objetivo de elevar, a exaltar o nosso progresso? Repetindo também. É algo que eu aconselho, por exemplo, os membros da IHSA, da nossa Irmandade Hermética. Quando chega em determinado ponto lá das câmeras de estudo, uma das coisas que a gente recomenda é que essa pessoa volte lá para a primeira e faça o estudo totalmente, repita, a assistir os vídeos, a fazer a leitura dos PDFs, dos procedimentos, repita tudo. Porque é importante a gente revisitar determinados assuntos, porque você já não é a mesma pessoa que teve aquele primeiro contato. O próprio processo de estudo, de práticas psíquicas, que o membro ele desenvolve lá no seu oratório, no seu espaço sagrado, na sua casa. Quando você revisita assuntos que você viu já há algum tempo, você consegue perceber nuances que talvez na primeira leitura você não tenha percebido. Talvez parece até que você está lendo algo novo. Talvez você tenha um entendimento mais profundo, você consegue mergulhar mais profundamente. Então, isso é um procedimento que gera excelentes frutos. Se você faz parte de qualquer sociedade esotérica, iniciática, mística, que está estruturada em etapas também, a maioria utiliza o sistema de graus. Eu sugiro que sempre que você for elevado, exaltado a um próximo grau, volte, estude novamente ou pratique, volta lá no primeiro ou no anterior e refaça tudo, paralelamente àquela nova etapa conquistada. Faça isso com uma certa frequência, não com uma frequência muito elevada, porque o conhecimento ele precisa de tempo para que a gente possa maturá-lo. Nesse caso específico do estudo, é interessante que a gente faça também um intervalo, porque nesse intervalo é o tempo para que a gente possa alcançar um nível evolutivo mais elevado. Não é o simples procedimento de ficar repetindo desenfreadamente, mas de dar um tempo de maturação e daqui a algum tempo você revisita. Você vai perceber
que você lendo os mesmos textos, praticando os mesmos procedimentos, você vai colher frutos mais maduros, mais nutritivos espiritualmente falando. Né? A sua compreensão vai estar mais afiada, digamos assim. Então você vai colher excelentes benefícios, né, oriundo dessa repetição. Então essa é a maneira que a gente aplica a repetição, né, na parte psíquica e espiritual, né, ou o simples estudo. Né? Da mesma forma que, por exemplo, um pintor, quando ele vai pintar lá, por exemplo, a parede, ele aplica, né, a primeira demão, ele espera um pouco, né, ele tem que esperar aquela tinta, aquela primeira demão secar, aí depois é que ele vem e aplica a segunda. Então, se você já viu um profissional de pintura fazendo isso, né, na sua casa, em algum imóvel, né, é nítida a diferença do acabamento ali da primeira demão e depois da segunda, ou talvez até a terceira demão. Porque a superfície já não é a mesma. Então, por exemplo, na primeira demão, a superfície ela foi preparada e recebeu ali a primeira camada de tinta. Então, na segunda demão, a superfície já não é a mesma. Então, nós somos essa parede, né? E o conhecimento, né? Os insights espirituais é a tinta que vem nos colorir, digamos assim. Então, entre entre uma segunda repetição, uma outra, né? Nós já não somos as mesmas pessoas, né? Tal como aquela parede lá que a superfície já não é a mesma. Então, ela vai receber a tinta já de uma forma diferente. Então, o resultado final é muito mais belo. Então, um fato análogo acontece conosco. Então, essa é a dica, né? Uma sugestão que eu deixo aqui nesse vídeo. Não importa que tipo onde você esteja vinculado, né? Onde você esteja aprendendo, repita. Não vá avançando desenfreadamente, buscando galgar ali, fazendo uma espécie de alpinismo iniciático, né, e negligenciando as etapas que você já passou. Não, revisite essas etapas anteriores, fundamentais, periodicamente. Faça isso. De tempos em tempos, faça isso. E se você já faz, né, compartilhe, né, o que você tem observado, o que você tem colhido dessa prática. Isso é algo que eu faço muito, até com uma simples leitura de um livro. Dependendo do livro, ele vai solicitar que seja revisitado, talvez até por décadas, pelo resto da vida. E a cada vez que a gente volta, né, a gente revisita algumas leituras, alguns livros, parece que a gente está lendo um livro totalmente diferente, porque a gente já não é o mesmo. A gente já não é a mesma pessoa. Então, é como se você estivesse lendo algo diferente, porque a gente consegue, muitas das vezes, mergulhar de forma mais profunda. Então, é um procedimento, né, muito eficiente que vai conferir um discernimento cada vez mais profundo de determinados preceitos alquímicos, esotéricos, e certamente vai contribuir para a sua jornada. Então, esse é o que eu queria abordar aqui nesse vídeo. Espero que ele tenha sido útil de alguma forma para você. Receba o meu fraterno abraço e até o nosso próximo vídeo.